texto de hoje conclui o capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao capítulo 4, versículo 1. Eu pulei a C, não foi? Mas vamos para o sermão, depois a gente vai à mesa do Senhor. Colossenses 3, verso 12, até o 4, verso 1. Amém, meus irmãos? Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus, Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós suplicamos a tua bênção nesse momento. Momento em que nós nos ateremos à tua palavra, ao texto sagrado e ao que ele diz para nós. E o teu Espírito venha sobre nós com poder nessa noite, a fim de comunicar ao nosso coração a tua vontade contida no texto sagrado que o próprio Espírito deu ao apóstolo Paulo, deu à igreja colossense, deu a nós também. Ó Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos de correção, precisamos de encorajamento, de direção, precisamos de consolação, precisamos crescer na fé, na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Não podemos permanecer nem da forma que éramos, nem como somos hoje. Precisamos avançar no conhecimento de Deus. E isso só pode acontecer, Senhor, por meio do Evangelho. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Filho. Fala conosco, Espírito. É isso que nós oramos, no nome daquele que é, que era e que há de vir. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, aqui estamos chegando quase no fim de nossa epístola, das nossas exposições em Colossenses. O próximo domingo, com a graça de Deus, nós concluímos este livro sagrado. Nesta parte que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo traz mais instruções práticas a respeito da ética da igreja.
da forma que a igreja deve viver no mundo. Anteriormente, Paulo denunciou vícios do coração e que podem nos assolar, podem nos destruir, podem nos empurrar para baixo em termos espirituais. Então, a partir do verso 5, ele começa a nos dar listas sobre isso. Sobre prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza ou ganância, que é idolatria. Ele nos diz no verso 8 que nós devemos nos despojar, nos despir destas coisas, também coisas relacionadas à nossa língua, como pecados de maledicência, como linguagem obscena no nosso falar, como pecados relacionados ao nosso temperamento, como ira, como indignação, como maldade. Paulo denuncia tudo isso e diz-nos, no versículo de número 10, que nós devemos nos revestir do novo homem. Nos revestir do novo homem, aprendemos o que significa. Nos revestirmos de Cristo. Mas a partir do versículo de número 12, Paulo continua falando do revestimento da vida cristã. Então aqui ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quando nós pensamos na doutrina da eleição, ao contrário do que muitos pensam, a doutrina da eleição não é uma permissão para se viver em pecados, ou para se viver em libertinagens, ou descompromissadamente em relação ao que a Sagrada Escritura diz. Há alguns desavisados, alguns mal informados e até ignorantes quanto à própria doutrina das Escrituras e o que a teologia reformada diz a respeito da eleição, nos acusam, dizendo que a doutrina da eleição influencia uma vida pecaminosa. Afinal, se alguém foi eleito, então poderá viver pecaminosamente. Não é isso que aprendemos na palavra de Deus. Aprendemos com Paulo em Romanos que somos eleitos para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é santo. E aqui Paulo nos diz que, como eleitos de Deus, devemos estar revestidos como santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Essas qualificações evidenciam um crente eleito. Veja como isso é interessante. A santidade evidencia os frutos de um crente que verdadeiramente é eleito, porque tem crente que não é eleito. Ele crê na verdade da Escritura, ele crê que Deus existe, ele crê que a igreja é necessária, ele crê que a Bíblia é verdade, mas ele não está salvo. E pode ser que nunca seja salvo e esteja toda a sua vida assentado nos bancos da igreja. Estar numa igreja ou arrolado no hall de membros da igreja não salva ninguém. Estar numa igreja reformada não salva ninguém. Ouvir pregação bíblica todas as semanas não salva ninguém. Só Cristo salva o pecador. Só Cristo muda o coração do pecador. Mas uma vez que esse pecador é salvo, esse fruto da sua fé começa a evidenciar-se. Paulo diz aqui que a santidade brota, que a amabilidade brota. Ternos afetos de misericórdia. Isso fala de relacionamentos profundos, cheios de compaixão e cheios de misericórdia pelo outro. Bondade no coração, humildade, mansidão e longanimidade. Eu já expliquei isso aos irmãos em um culto nosso de doutrina. A ideia de longanimidade é uma paciência prolongada diante das adversidades ou diante de pessoas difíceis. Uma evidência de que somos crentes, que o Espírito Santo tem agido em nós, nos transformado e ainda está transformando, é que a nossa paciência aumenta. Paciência com pessoas difíceis. Paciência com situações difíceis. É claro que nem sempre a gente vai sentir que está aumentando, né? A gente não sente que está crescendo na fé. A gente não sente que está agradando a Deus, seguindo essas qualificações. Mas Deus sabe como trabalha em nós. A longanimidade é uma evidência da nossa eleição. A mansidão é uma evidência da nossa eleição. A misericórdia é uma evidência da nossa eleição. Não tem condição de alguém se dizer crente, servo de Deus, ser uma pessoa cruel e maldosa, maliciosa.
quanto mais amadurecidos formos na fé cristã, mais puro é o nosso andar, mais perto de Cristo é o nosso caminhar. Quanto mais formos santificados, mais isso irá se evidenciar nos nossos relacionamentos. Porque perceba que essas qualificações que Paulo está listando aqui se referem às nossas relações, principalmente e primariamente com o povo de Deus. Amando o povo de Deus, tendo relacionamentos cheios de misericórdia, bondosos, humildes, mansos, longânimos. Por isso, então, desaguamos no versículo 3, suportai-vos uns aos outros. A ideia de suportar aqui não é dar suporte, é de aguentar mesmo. A ideia é de aguentar. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai mutuamente. Paulo está reconhecendo aqui algumas coisas. A primeira coisa, a realidade de que a vida em comunidade é complexa e difícil. Porque temos pessoas diferentes, histórias diferentes, mentalidade diferente, gosto diferente, vontades diferentes, tudo isso operando numa comunidade. Então vão haver choques, vão haver discórdias, vão haver discussões muitas vezes. Então Paulo vai nos dizer, suportem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não é condição bíblica para o perdão alguém pedir perdão a você. Ok? Não é condição bíblica. Não, se vier a mim pedir perdão, eu perdoo. Também se não vier. Não é condição bíblica. Você tem que perdoar. Jesus ensina isso também no Pai Nosso. Perdoa-nos, Senhor, porque assim temos perdoado também os nossos ofensores. Veja que na oração do Pai Nosso, Jesus não ensina assim. Orem assim, Senhor, dai-me forças para perdoar. Você viu isso na oração do Pai Nosso em algum momento? A oração já tem um pressuposto. Senhor, perdoe-me, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Porque maior ofensa do que qualquer pessoa lhe fez, você tem feito a Deus durante toda a sua vida. Durante todo o seu caminhar. E Ele tem perdoado você com longanimidade, com amor, com mansidão. Tem suportado as suas afrontas, as suas quedas, as suas teimosias. E tem caminhado como um pai que é para você. Então, esse é o modelo que Paulo nos ensina. Perdoem, irmãos. Suportem pessoas difíceis. Porque há vários motivos pelos quais as pessoas são difíceis, irmãos. Há pessoas na igreja que estão cheias de traumas, cheias de desapontamentos e com medo de terem outros desapontamentos e outros traumas. Então isso foi formando a vida, o temperamento, as reações, as relações. Mas essas pessoas são salvas, são crentes. Jesus as trouxe para a igreja e nós não podemos lançá-las fora. Nós devemos acolhê-las. E outra coisa também é importante. Não é porque fomos também afetados por várias coisas da nossa vida que devemos nos acomodar nisso. Eu sou resultado do que eu fui, então serei assim toda a vida, então não tem como mudar. Eu não acredito nisso, porque o evangelho transforma vidas, corações, mentes e emoções também. As suas experiências de dor, de desapontamento, as suas experiências que magoaram, esmagaram você no passado, não devem determinar o que você é hoje e o que você será no futuro. Quem determina o que você deve ser hoje e no futuro é Cristo. Você olha para Cristo, um servo sofredor, abandonado, desapontado, traído, ferido, moído, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Irmãos, peçamos a Deus que Ele afaste de nós a amargura. Peçamos a Deus que o que nos forme seja o caráter de Cristo e não as nossas experiências amargas. Que as nossas experiências amargas sirvam para nos mostrar Deus eterno em misericórdia. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo
da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tem gente que pega esse versículo 15, tira ele do contexto e começa a dizer um bocado de bobagem. Já vi muito crente fazendo isso. Um crente quer decidir entre uma coisa e outra, às vezes as duas coisas são possibilidades erradas e fora do parâmetro bíblico. Aí alguém usa esse versículo. Você tem paz, meu irmão? Se seu coração está em paz, faça. Não, irmãos. O nosso coração é enganoso. Ele pode estar em paz com o erro. Ele pode estar em paz com o pecado e não ser a paz de Deus. Esta paz que Paulo está falando, que é o árbitro em nosso coração, é uma paz que é fruto de suportar-nos uns aos outros, de perdoar-nos uns aos outros, de termos o coração cheio de mansidão, bondade, misericórdia, longanimidade. Esta é a paz que é fruto de uma obra de Cristo em nós, nas nossas relações na igreja. Então, se alguém prefere não estar na igreja porque não quer desapontar-se, não quer ter tristezas, não quer ser preterido em algum momento ou esquecido em outro momento, esta pessoa está indo contra o que o próprio Cristo está ensinando nas Sagradas Escrituras. Se você vê defeitos na igreja, e há defeitos na igreja, se você vê problemas e falhas na igreja, e há problemas e falhas na igreja, você deve ser um instrumento para que isso seja mudado. Não o crítico para acentuar ainda mais os problemas. A igreja precisa, de fato, de crentes comprometidos para edificá-la. Mas há muitos lugares que os crentes estão mais comprometidos em destruí-la, em acabar com a comunhão, em destruir o amor, em tecer críticas injustas e injustificáveis, insustentáveis. Eles procuram alguma coisa. Essa toalha da mesa não devia desse jeito, não devia estar desse jeito. Esse gasofilaço não devia estar aí, esse teclado não devia estar aí, devia estar lá atrás. Tudo devia estar diferente. Mas eles não estão aptos ou não estão dispostos à edificação do corpo de Cristo. Seja um instrumento para vincular uns aos outros, não para separar. Não para dividir. Fomos chamados para juntar e não para separar. Por isso que Paulo nos fala desta forma aqui: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se eu faço tudo isso, a paz de Deus julga que eu estou fazendo o que eu deveria fazer pela igreja. Todos nós, principalmente como congregacionais, temos responsabilidades com o corpo de Cristo. Quando nós falamos com respeito a congregacionalismo, nós não devemos restringir isso apenas à prática fiel da frequência a uma assembleia de membros. Não é apenas isso, o congregacionalismo. O congregacionalismo também é o compromisso da membresia com Deus e consigo mesma, no cuidado, na presença, na exortação, na consolação, no suporte, na vida comum. Por isso, no versículo de número 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por isso, irmãos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Observe. A igreja, Paulo não fala um pastor da igreja, Paulo fala a igreja colossense. A palavra de Deus deve habitar em vocês ricamente, irmãos. Ela deve ser algo que preencha vocês completamente, encha vocês completamente. E quando ela encher vocês completamente, não se acomodem a isso. Porque quanto mais aprendemos da palavra, mais nós vamos doar a palavra para outros. Isso é inevitável. Isso é uma consequência natural da maturidade cristã. Quanto mais conhecemos Jesus, mais seremos instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Quanto mais profunda for a nossa caminhada com Deus, mais Deus nos usará para outras pessoas. Por isso que Paulo diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Cada crente ajudando o outro crente. Cada crente discipulando o outro crente. Cada crente no mesmo caminho, seguindo ao Senhor, em direção às mansões celestiais. Cada crente preocupado com o outro crente. Mas a nossa geração não é assim. Na nossa geração, no nosso tempo, é cada um por si. Cada um que pegue a sua tábua salva-vidas e nade. Cada um tome conta de si.
Cada um que queira viver no seu mundinho. Paulo diz, não, irmão, essa não é a vida da igreja. A vida da igreja é de cuidado mútuo. Então, exorto, meus irmãos, vocês nessa noite, estejam abertos para o cuidado de Deus na vida de vocês, através de outros irmãos. Deus levanta irmãos para cuidar de nós. E muitas vezes os mais improváveis. Muitas vezes os mais improváveis. Essas pessoas são instrumentos maravilhosos de Deus para nos sustentar. Paulo fala de nomes quase inexpressivos no Novo Testamento, como Onesíforo, que o procurou preso em Roma durante muito tempo, até o encontrar, para trazer ao coração de Paulo consolação. Em outro momento ele diz, eu estava desesperado da vida, e Deus mandou Tito para me consolar. Deus usa pessoas. Muitas vezes nós esperamos um brado dos céus, esperamos o chão tremer, o fogo descer, o vento soprar, enquanto Deus está usando outro pecador para cuidar de nós. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Não se preocupe. Não se aperreie comigo não, viu? Deus está cuidando de mim. Então eu não quero preocupar você. Eu não quero ocupar o seu tempo. Fique em paz. Você não tem mais sabedoria do que Deus. Tem? Você é mais sábio do que Deus. Esteja aberto para o cuidado de Deus na sua vida. As irmãs mais jovens estejam abertas a ouvir as irmãs mais velhas da igreja. Elas viveram muitas coisas. Tiveram muitas experiências, inclusive muitas dores. Muitas percas. O conselho dessas irmãs são preciosos para as mulheres mais jovens da igreja. Os rapazes, os jovens, ouçam os homens da igreja. Uma experiência maravilhosa que nós temos é na nossa reunião de oração, quando mulheres jovens e mais velhas, homens mais velhos e garotos, adolescentes, estão juntos em grupos de oração, orando uns pelos outros e conhecendo a necessidade uns dos outros, cumprindo exatamente o que Paulo está dizendo. Aconselhai-vos, instruí-vos, ouça o outro. Depois Paulo diz, cheios do Espírito Santo e da palavra, louvem com sabedoria, com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Louvar ao Senhor com salmos é bíblico. Certo, irmãos? É uma ordem divina. Devemos cantar salmos ao Senhor. É Deus quem manda que a gente cante salmos. E aqui não é o nosso salmos e hinos, o nosso inário, né? É o salmo bíblico. Nosso salmos e hinos tem salmos bíblicos, então é bom que a gente cante também. Uma prática perdida entre os congregacionais é cantar os salmos dos salmos e hinos. Né? Dificilmente a gente vê sendo cantado hoje em dia nas igrejas. Devemos resgatar essa prática porque isso é bíblico. Cantar os salmos é cantar o que Deus disse. Não tem erro de errarmos. Os salmos tratam, todo o livro dos salmos, de tudo o que é necessário para a adoração a Deus. De tudo que envolve nossa alma, nossas aflições, nosso coração, nossa adoração, nossa fidelidade ou infidelidade. Os salmos retratam tudo isso. Daí a importância de nós cantarmos salmos. Há também permissão nas Escrituras para cantarmos hinos. Por exemplo, no próprio livro de Colossenses, capítulo 1, nós fizemos a exposição disso. Do verso 13 até o verso de número 20, mais ou menos, ou 22, nós temos um hino da igreja primitiva. A igreja cantava isso. Paulo gostava de pegar hinos como este, como Romanos 11, 33 ao 36, a profundidade das riquezas, como Filipenses 2, que ele fala de Cristo sendo exaltado soberanamente. Eram hinos que a igreja cantava. Mas tudo isso deve ser regado, encharcado pela palavra de Deus. Isso é o que nós devemos cantar, a palavra de Deus. E eu tenho que falar aqui algumas coisas com respeito à nossa prática evangélica de cantar nos cultos. A música no culto não tem a função de exaltar os homens ou de entreter a igreja. A música no culto não é um divertimento, é um ato litúrgico para louvor e glória de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus ordena a Moisés que faça um altar para o culto, Deus diz a Moisés o seguinte: a pedra não deve ser lavrada.
Você não deve rebuscar a pedra. O altar deve ser feito da pedra como ela é. Porque eu serei glorificado desse jeito aí. E é assim que deve ser no culto. Nós não devemos estar preocupados nas nossas canções de termos arranjos exageradamente elaborados, de prendermos a atenção da igreja para os músicos e não para Deus. Os músicos não são chamados para impressionar a igreja, nem são chamados para serem vistos. O louvado no culto é Deus apenas. A música fala de Deus apenas. O louvor é direcionado a Deus apenas. É claro que há permissão bíblica para cantarmos hinos que tratam da comunhão da igreja. Há espaço no culto para isso também. Mas Deus é o centro de todo o canto da igreja e não o homem. Não o homem. Daí precisamos entender também, por exemplo, que incluindo o nosso inário, a prática do uso do inário deve ser discernida pela igreja. A igreja deve entender que o culto a Deus, culto solene a Deus, no dia do Senhor, os louvores são direcionados apenas a Ele. Nesse culto, vou falar isso com muito amor e muita compaixão, mas no culto a Deus, não interessa qual é a dor que a gente chegou para cantar músicas para acalentar a nossa dor. No culto a Deus, Deus apenas é o centro da adoração e mais ninguém. Mais ninguém. Mas, pastor, que falta de compaixão, calma. Quando nós nos reunimos, por exemplo, numa reunião de oração, ali nós temos espaço, contexto, para compartilharmos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias, e também para cantarmos hinos que tratam disso. Porque esse é o caráter de uma reunião de oração, não de um culto a Deus no dia do Senhor. Os irmãos compreendem? Então, é cabível e muito bom cantarmos numa reunião de oração e no 102 do nosso Salmos Hinos. Se lembram? O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não vemos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir? Quando a cada momento nos vemos prestes a submergir, as ondas atendem o meu mandar, sossegai. Isso fala da aflição no coração do crente. Mas no culto a Deus no dia do Senhor, esse hino, que é bíblico, não é cabível. Os irmãos compreendem? Não é que ele não seja bíblico, ele é bíblico. Mas a circunstância do culto ao Senhor, no dia do Senhor, devem ser louvores que exaltam apenas a Deus. Deus é o foco, o objeto principal e único do culto. Nada deve substituir. Absolutamente nada. Nem dia das mães, nem dia dos pais, nem dia do filho, nem dia do papagaio, nada. Nem dia do pastor. Culto a Deus é culto a Deus. Louvores a Deus são louvores a Deus. Pode depois do culto, vocês sabem que pode. Pode. Mas nós não temos culto das mães. Tem igreja aqui, domingo é o culto das mães, porque é o dia das mães. Não tem culto das mães. Tem culto a Deus. Culto a Deus. Aí me convidaram, pastor, o senhor pode pregar lá na igreja no culto dos pais? Eu digo, quando é esse culto? Não, no domingo de noite. Eu disse, não, meu irmão. Não tem culto para os pais. O culto é a Deus. E isso é imodificável, irmãos. É estabelecido pela Escritura. Pela Escritura. Então, ainda que nós comemoremos o aniversário da UAF, aniversário de homens, aniversário de mocidade, aniversário do grupo de louvor, se chegou no domingo, se vai ter no domingo, o culto é normal. A liturgia é a liturgia do culto a Deus. Nós celebramos a Deus e agradecemos em ações de graças pela vida que Deus deu a esses grupos na igreja. Mas o culto é a Deus apenas. Somente a Deus. E os louvores também são voltados unicamente a Deus. Versículo 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então Paulo agora sai de um ambiente mais geral de aplicação da mortificação do pecado e da vida santificada, e agora ele vai para questões mais particulares, a vida familiar e a vida profissional. Ele diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura, ou com dureza. Com dureza. Há muitas famílias que vivem em guerras de relações, em guerras de poder. Há casamentos que há guerras em relação ao sucesso. Eu já conheci casais
e disputavam quem tinha um carro melhor. Casados. Quem tinha uma empresa maior. Casados. De quem o filho gostava mais? Você gosta mais de papai ou de mamãe, filho? De papai, né? Às vezes a criança é mais crente do que os pais, assim, de papai e de mamãe. Como está a nossa casa? Como está nosso casamento? Minha irmã, a senhora tem sido submissa ao seu marido no temor do Senhor? Porque a grande questão aqui não é seu marido, é o Senhor, viu? É o Senhor. A submissão da esposa ao marido não é por causa do marido, é por causa do Senhor. Porque o Senhor constituiu assim. Então ela honra o Senhor. A esposa deve ser uma conselheira. Ela deve ser uma sábia conselheira. Mas ela não deve dominar o seu marido. Isso não deve ocorrer. O homem também não deve implantar isso. Porque há homens que gostam disso. Ou porque tiveram uma experiência de vida assim. A mãe foi dominadora. Então ele quer também uma esposa dominadora. E acha ruim, ao mesmo tempo, que a mãe é dominadora e que a esposa é dominadora. Mas ele dá todo o contexto para que essa dominação aconteça. Quem sofre com essa causa num casamento? A esposa desse rapaz. E tenta mostrar a ele que ele deve ser o líder de sua casa. Mesmo quando ela peca tentando dominá-lo. Em outro momento de maior lucidez, ela diz que ele devia tomar a frente, que ele devia ser o líder, que ele devia conduzir a família à adoração, que ele devia levar a família para a igreja para adorar a Deus. Quanto tempo essa mulher passa orando a Deus e exortando seu marido para que ele seja um luzeiro e ele seja o pastor de sua casa, de sua família e dos seus filhos. Que a gente não deixe de orar com nossa família, porque a gente deseja passar mais tempo na Netflix. Que a gente não deixe de adorar no lar com os nossos, porque a gente deseja mais tempo nos saturando em redes sociais. Que a gente não deixe de estar com o nosso povo da aliança, nossa casa, porque a gente precisa desopilar e se divertir, e eu tenho que fazer isso sozinho, sem a minha família. Marido, ame sua esposa. Não seja duro com ela. Cuide dela. Segundo o livro do Êxodo, o marido tem que ter o cuidado até de prover os vestidos de sua esposa. É bíblico, viu? Cuidado, viu, serva, para não abusar desse mandamento também. Você deve cuidar de sua esposa. Você deve se sacrificar. Mas, pastor, é muito pesado. É. Porque o mandamento de Jesus para você, varão, olhe para mim, viu, servos de Deus. O mandamento de Jesus para você é assim, com muito amor. Morra pela sua esposa. Se sacrifique por ela. Que o sangue esteja no seu lombo. Trabalhe, meu amigo. Cuide da sua família. É sua missão. É sua função. E além de trabalhar para colocar o pão de cada dia na sua mesa, proveja o pão espiritual também. Ore com o seu povo, leia as escrituras, conduza para a igreja. Instrua na ética do Senhor, conheça as Sagradas Escrituras. Como você conseguirá ser um pai e um marido bíblico se você nem lê a Bíblia? Se você não tem contato com o Cristo das Escrituras, como você terá mais sabedoria? Se você tem orado pedindo a Deus mais sabedoria para conduzir sua família, a resposta de Deus para você é essa. Vá para as Escrituras. Observe as Escrituras e aprenda a ser um homem bíblico com o Cristo das Escrituras. Jesus é o modelo perfeito de um homem bíblico. Jesus se sacrificou pelo seu povo, se doou, se cansou, alimentou, morreu, amou, abraçou, livrou. Esse é o nosso papel. Homens fortes serão homens bíblicos. Aqui também temos de fato, uma recriminação bíblica contra toda espécie de abuso masculino nas suas casas.
Não é dando tapa na mesa e gritando que você assevera a sua autoridade, meu irmão. Não é dizendo quem manda sou eu sou o cabeça e pronto. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. E isso não é bíblico. Sua autoridade consiste na sua fidelidade a Deus. Sua fidelidade ao que as Escrituras dizem. O seu cuidado em fazer com que a sua família seja conduzida nos caminhos do Senhor. Verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos adolescentes, as crianças estão lá dentro, já foram exortadas hoje, mas filhos adolescentes que estão aqui, tenham cuidado com a arrogância do coração de vocês, em serem desobedientes a seus pais. Os seus pais são instrumento da graça de Deus para conduzir a sua vida. Ouça seus pais, especialmente se eles são crentes. Especialmente se eles são crentes. Não lute contra os conselhos deles. Não é bíblico, não é bom. Siga o que eles estão dizendo. Ouçam-nos. Sigam seus passos enquanto eles estiverem seguindo Jesus. Versículo 21. Pais, não irritem seus filhos. Tem pai, tem mãe que tem prazer em irritar os filhos. É um pecado terrível. Não seja chato. Tem pai e mãe chato. E vive procurando uma picuinha. Assim. Seu filho cresceu. Cresceu. Então deixa ele viver como crescido. Deixa ele viver como crescido. Ele casou. Amém. Vai sobrar mais pão na sacola. Então deixa ele construir a vida dele. Ô meu filho, ela está fazendo sua comida, meu filho. Ó, diga a ela. Eita, que negócio ruim. Diga a ela que faça o seu leitinho morno de noite, feito mamãe fazia para você. Porque meu filho não pode dormir sem um leitinho. Passe para ela, vá, meu filho, vá. Você vai lá. Ah, meu filho, diga a ela que tira essa estante daqui e bota ali do outro lado, viu? Esse jarro aqui, diga a ela que não presta não combinou não. Eu vou trazer um jarro. Ela não conhece dessas coisas, eu conheço. Eu fiz um curso. Deixa a casa dele, serva. Deixa a mulher dele. Deixa a mulher dele. Ela pode botar uma papoula artificial em cima da mesa. É a casa dela. Você não tem nada que se meter lá. Cuide da sua casa. E deixa ele viver a vida dele. E forge nele a liderança de um homem. Da mesma forma, as mulheres em relação às meninas. Eduquem as meninas para que elas sejam mulheres. Amém, minhas irmãs? Falar de mulher, o andar de mulher, o pensar de mulher, o agir de mulher. Elas têm que ser ensinadas a serem mulheres. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. A entrar, a sair, a falar, a não falar. A mãe tem esta obrigação bíblica. A mãe tem essa obrigação bíblica. E as novas mães que chegam na igreja, novas convertidas, as irmãs mais velhas da igreja, têm a missão dada pelo Senhor de orientá-las, de abraçá-las, de guiá-las em amor, mostrando a elas o que é ser uma mãe bíblica, submissa ao seu Deus, cuidando dos seus filhos. Não irritem os filhos para que eles não desanimem. Não irritem os filhos para que eles não desanimem. Da mesma forma, a aplicação também alcança aos empregados. Servos, obedeçam aos vossos senhores segundo a carne, não servindo sob o olhar deles apenas, visando somente agradar homens, mas com singeleza de coração. Tudo o que fizerdes no trabalho, seja feito de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes, no verso 24, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá injustiça em troco, a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, se você serve e trabalha para alguém com injustiça, com pecaminosidade, você vai ter o retorno.
se você é honesto, se você é íntegro, se você é empenhado, você vai ter o retorno do Senhor. Pode ser que não tenha dos homens, mas terá do Senhor. O Senhor está vendo, você está trabalhando para o Senhor. Não para homens. Os homens podem ser muito ímpios. Seu patrão, seu chefe pode ser muito ímpio, mas você está fazendo para o Senhor. E o Senhor é quem vai te recompensar. A mesma sorte para os senhores, para aqueles que empregam. Tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também tendes o Senhor no céu. Se alguém é patrão e age impiamente, injustamente, malignamente, o Senhor vai alcançar e vai fazer justiça ao que está sendo oprimido, certamente. Amém, queridos irmãos? Para finalizarmos, o Evangelho da Graça nos salva dos nossos pecados, nos salva da condenação eterna, quando cremos nesse Evangelho. Mas o Evangelho continua nos salvando dos nossos pecados corriqueiros, depois de sermos redimidos. Continua nos orientando como mudarmos. A santidade não manifesta-se apenas da nossa mudança de agenda no domingo. A santidade se manifesta na mudança da nossa vida como um todo. Por isso precisamos da graça. Por isso precisamos da palavra e por isso precisamos da igreja. Porque lá fora você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir isso. Sabe o que você vai ouvir? Você consegue. Você consegue se superar. Você vai vencer. Você tem um potencial imenso dentro de você. Você tem um gigante dentro de você. Vá. Na força que você tem. Você tem mais força do que você imagina. No Evangelho, você vai escutar assim: somente a graça pode manter você de pé. Somente Cristo pode te dar a vitória sobre as aflições. Somente o Espírito Santo pode te encorajar. Somente Deus pode fazer com que você continue nessa caminhada, te dando paciência, graça, longanimidade. Mesmo que você tenha tido uma formação cheia de amargura, cheia de dor. Porque somente o Evangelho pode transformar alguém em uma pessoa doce e amável, mesmo essa pessoa tendo sido alvo de vários abusos, de vários pecados, de várias negligências, de várias maldades no passado. Só o Evangelho pode fazer isso. E Jesus foi alvo de tantas maldades e continua doce conosco. Não deixe que seus olhos se fechem a essa verdade do Evangelho. Não deixe que pecados e dificuldades e sofrimentos do passado determinem quem você é. O Evangelho aqui determina. A igreja é importante para isso. Porque na igreja nossa santificação é treinada. Nossa paciência é treinada. Nosso amor é treinado. Na igreja você aprende a parar de se colocar como vítima. Pare com isso. Porque ninguém olha para mim, porque ninguém se lembra de mim, porque ninguém fala comigo, porque ninguém me liga, porque ninguém manda um WhatsApp para mim. Eu sou invisível. Pegue todos esses erros que você enxergou e faça diferente. Ligue para as pessoas, fale com as pessoas, abrace as pessoas, pergunte como elas estão. Diga que vai orar por elas essa semana. Mas, pastor, porque eu tenho vergonha, porque tem gente que não sei nem o nome. Pergunte o nome. Pergunte o nome. Não fique chamando de irmão ou irmã, porque não sabe o nome. Pior é quando chama de abençoado, né? O abençoado. Vaso, né? O vaso de alabastro. Orando por ti. Pergunte o nome. Mas, pastor, porque eu esqueço demais o nome. Pergunte de novo, como é seu nome? Pergunte de novo. Até gravar. Ore por esta pessoa. Viva o que é verdadeiramente comunhão cristã. Seja agente ativo disso. Não fique esperando apenas a coisa acontecer para você entrar no trem e seguir andando. Seja instrumento de Deus para isso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos à mesa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Gostaria de chamar os oficiais aqui.